Olá, alunos! Tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai começar a falar sobre o mundo de computação gráfica tridimensional, começando com o assunto de transformações geométricas tridimensionais. Então, até agora, nossos objetos tinham duas coordenadas espaciais, x e y. A partir de agora, a gente passa a ter uma terceira coordenada espacial, que é z, que nos dá a profundidade e torna nosso objeto tridimensional. Então, nesse conteúdo, a gente vai falar das transformações básicas tridimensionais, que são as mesmas que existem no mundo bidimensional: translação, escala, rotação e a composição dessas transformações também. Apesar de que acontecem algumas mudanças nas matrizes de transformações, e no caso da rotação, existe mais de um tipo de rotação. Também existem as transformações de reflexão tridimensional e cisalhamento tridimensional. E nesse conteúdo, a gente também vai falar sobre transformações entre sistemas de coordenadas 3D, que é um assunto muito importante para o próximo conteúdo, que é View em 3D. No final desse conteúdo, a gente vai falar sobre programação PGL de todas essas transformações. Na videoaula de hoje, especificamente, a gente deve cobrir a introdução, transformações básicas tridimensionais, a translação, a escala e um dos tipos da rotação. Os demais conteúdos ficam para as próximas videoaulas. Então, métodos para transformações geométricas tridimensionais são extensões de métodos 2D, incluindo a nossa nova coordenada z, o eixo cartesiano z, que nos dá agora a informação de profundidade, deixando o nosso objeto tridimensional. A translação e a escala são simples adaptações, mas a rotação é um pouquinho mais complexa. Por quê? Em rotação bidimensional, a gente tinha um ponto de rotação. Em rotação tridimensional, a gente tem um eixo de rotação. E esse eixo de rotação pode estar localizado de três formas. A primeira forma é que o eixo de rotação é um dos eixos cartesianos, que é o assunto que a gente vai ver nessa videoaula. Outra forma é que o eixo de rotação esteja paralelo, então paralelo a um dos eixos cartesianos. E a terceira forma é que o eixo de rotação esteja arbitrário, ou seja, ele não é um dos eixos cartesianos, ele não está paralelo a nenhum dos eixos cartesianos. Nessa disciplina, a gente cobre as duas primeiras formas. Eu deixei a parte de transformação, rotação com eixo arbitrário para o apêndice. Lembrando que o OpenGL, na verdade, você coloca o eixo ali, ele faz. Então, ele também cobre o terceiro caso, apesar de eu não cobrir aqui na teoria. E, então, a gente tem que, em 2D, somente são consideradas rotações em torno de um eixo perpendicular ao plano XY. Então, como se fosse o ponto de rotação que eu estava falando. Em 3D, pode-se pegar qualquer orientação espacial para o eixo de rotação, dessas três formas que eu falei. A primeira, que é o eixo de rotação, é um dos eixos cartesianos, ou x, ou y, ou z. A segunda forma é que o eixo de rotação é paralelo a um dos eixos cartesianos. E a terceira forma é que ele é arbitrário. Outra coisa, uma posição 3D expressa em coordenadas homogêneas, que faz com que as transformações geométricas virem todas operações de multiplicação, é representada usando vetores de coluna de 4 elementos. Então, 2D a gente tinha vetores 3 por 1. Aqui a gente tem uma coordenada a mais, o z. Então, são vetores de 4 por 1 quando estão representando ponto. Portanto, as matrizes das transformações, que antes eram 3 por 3, se tem uma coordenada nova, agora elas são 4 por 4. As matrizes que eu vou ensinar aqui nesse conteúdo, elas já estão no formato de coordenadas homogêneas. E aí significa que todas as operações, inclusive a translação tridimensional, é dada pela multiplicação de matrizes. Começando então com a translação. Então, um objeto é movimentado adicionando-se offsets a cada uma das três direções cartesianas, o x, o y e o z. Lembrando aqui, x, y, z são as coordenadas espaciais originais, x', y', z' são as coordenadas espaciais depois da translação, e tx, ty e tz são o offset de translação em x, o offset de translação em y e, por fim, o novo aqui, o offset de translação em z. Lembrando que eles podem ser valores positivos ou negativos,
Se você colocar tx, ty, tz, os três igual a zero, na verdade, não muda nada, a coordenada final é igual à coordenada inicial. Tá. Como representar essas três equações aqui em formato matricial? Vê o seguinte. Só mais uma coisa. Não é obrigatório, como em 2D, que esses três valores sejam iguais, tá? E eles são parâmetros, então tx, ty, tz são parâmetros. Tá, vamos pegar essas equações que são x' igual x mais tx, y' que é igual y mais ty e z' igual z mais tz, que estão mudando aí a posição em cada uma das direções e transformar essas equações numa matriz. Então, representando matricialmente usando coordenadas homogêneas, temos que a matriz da transformação da translação multiplicada pela matriz do ponto é igual à matriz do ponto modificado, que é o P' aqui. Tá, focando na matriz da transformação. Lembrando, primeira coisa, agora essas matrizes são tridimensionais, então elas são 4 por 4. Lembra a última coluna que era para os offsets de translação? Sim, também acontece a mesma coisa. A última coluna é para os offsets de translação, mas agora a última coluna não é a terceira coluna, é a quarta. A última linha, porque esse aqui se trata de coordenadas homogêneas, é 0, 0, 1. Sempre. Isso aqui não se trata de uma rotação ou de uma escala. Então, essa submatriz 3x3 aqui é preenchida como se fosse a identidade. Então, a primeira linha fica 1, 0, 0 tx, 0, 1, 0 ty, 0, 0, 1 tz. E a última linha é sempre a mesma coisa, 0, 0, 1. A matriz da transformação geométrica é multiplicada pela matriz do ponto. A matriz do ponto agora é 4 por 1 para acomodar essa nova coordenada homogênea que é z. Então, a matriz aqui fica x, y, z e a coordenada homogênea 1. Isso vai resultar numa matriz também 4 por 1, que é o ponto transladado, formado pelas coordenadas x', y', z'. Aqui é a coordenada homogênea. Lembrando que o tipo de multiplicação que a gente faz de matrizes, linha por coluna, a ordem das matrizes é muito importante. Se vocês mudarem a ordem dessas duas matrizes aqui, da translação e do ponto, vocês nem conseguem fazer a multiplicação. Então, lembrando, a translação vai mudar a posição do objeto de acordo com esses três offsets, tx, ty e tz. Ele não vai mudar o tamanho do objeto e não vai mudar a orientação do objeto, somente a posição. Então, aqui está um exemplo de um objeto que foi transladado dessa posição para essa posição, tá? Às vezes ele está parecendo até um pouco maior aqui, mas é feito como se fosse um efeito tridimensional de projeção. É porque um está mais próximo, está mais distante da câmera, mas aqui eles têm o mesmo tamanho, tá? Geometricamente. E aqui a gente, por exemplo, esse ponto que era x, y, z, com os offsets de translação tx, ty, tz, foram para esse vértice foi para a nova coordenada x', y', z'. Lembrando aqui que isso é uma pirâmide. Se eu fosse transladar essa pirâmide, que é composta por 5 vértices, eu ia aplicar os mesmos offsets de translação para cada um dos vértices. Então, aqui eu mostrei as equações para um ponto. Se for 5 pontos, que nem no caso dessa pirâmide aqui, você vai ter que aplicar os mesmos offsets de translação para cada um dos vértices para transladar esse objeto como um todo. E como dá para ver, a translação 3D é simples. Ela é formada por essa matriz aqui. Lembrando que é uma matriz agora 4 por 4, a última coluna representa os offsets de translação, o resto da matriz é preenchido como uma matriz identidade, porque isso aqui não se trata de nenhuma rotação, nenhuma escala. A última linha é sempre 0, 0, 0, 1, independente da transformação. Da mesma forma que existia translação inversa bidimensional, também existe translação inversa tridimensional. Para isso, é só negativar os offsets de translação. Então, uma translação inversa vai negativar as coordenadas tx, ty e tz. Então, fica menos tx, menos ty, menos tz. Isso na matriz é como se você negativasse aqui os 3 primeiros elementos da quarta coluna. Então, se você faz uma translação com tx, ty, tz e depois uma translação com menos tx, ty, tz, essas duas se anulam, como se o objeto não tivesse movido de posição e depois voltado. Uma em sequência da outra. Tá, vamos falar agora da escala. Lembrando, a escala ela vai mudar o tamanho do objeto.
Então, a matriz de escala 3D é uma simples extensão da 2D, incluindo agora a variável z. Então, se a gente tem Sx e Sy, que são os fatores de escala na direção de x e y, respectivamente, agora a gente também tem Sz, que é o fator de escala na direção de z. Então, considerando os fatores de escala, Sx, que tem que ser positivo e maior que zero, Sy também tem que ser positivo e maior que zero, e Sz, que também tem que ser positivo e maior que zero, temos que as equações da escala tridimensional são dadas por x' igual a x vezes Sx, y' igual a y vezes Sy, z' igual a z vezes Sz. Lembrando que esses três fatores aqui podem ser iguais, um valor igual, por exemplo, 3, 3, 3. E aí, por exemplo, que eu chamo de uma escala uniforme tridimensional de fator 3. Significa que os três valores aqui, Sx, Sy, Sz, é igual a 3. Se eu botar os três aqui, os três valores como 3, por exemplo, significa que eu estou triplicando o objeto de volume agora, no caso, né? Por causa que é um tridimensional. Então, eu estou triplicando o tamanho dele. Mas não é obrigatório que esses três valores sejam iguais. A gente pode ter uma escala que a gente chama de disforme, que significa que os valores não são, o Sx, Sy, Sz não apresentam todos o mesmo valor. Se a gente quer mudar, transformar essas três equações aqui em matriz, é muito similar ao que era a escala bidimensional. Lembrando agora, detalhes. Isso aqui é uma matriz 4x4, porque é tridimensional. A última linha é sempre 0, 0, 0, 1. Isso aqui não é uma translação, então você preenche a identidade aqui com 0, 0, 0, onde seria tx, ty, tz. Mas isso aqui é uma escala. Significa que você vai colocar os fatores de escala onde? Na diagonal principal. Então, Sx, Sy, Sz, os demais valores preenchidos com 0. Se você multiplicar essas duas matrizes, vai dar x' igual a Sx vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, mais 0 vezes 1. Vai dar x' igual a x vezes Sx, que é exatamente essa equação aqui. Se vocês fizerem esse mesmo cálculo para todas as outras linhas aqui para essa coluna, você vai ver que essa matriz é idêntica matematicamente à execução dessas três equações aqui. Então, lembrando, você multiplica a matriz da escala pela matriz do ponto. Essa aqui é a matriz de escala sem ponto fixo. Então, lembrando, ela tem aquele efeito colateral de que, por exemplo, se eu botar uma escala tridimensional uniforme de fator 2, eu estou dobrando o volume do objeto, mas ao mesmo tempo eu estou afastando ele da origem, tá? Se eu quisesse fazer uma escala 3D com um ponto fixo, seja o ponto fixo o centroide ali do objeto ou um dos vértices, eu teria que fazer uma composição de transformações parecida que nem a gente fez em 2D. Mais pra frente eu vou mostrar a escala 3D com ponto fixo. Essa aqui, com essa matriz sozinha, é a escala 3D sem ponto fixo. É como se o ponto fixo dela fosse a origem. Então ela tem o efeito colateral de, dependendo do valor, afastar o objeto da origem ou aproximar. Lembrando que fatores maiores que 1 vão aumentar o objeto e valores entre 0 e 1, 0 não incluso, vão diminuir o objeto naquela direção. Então, essa definição de escala, essa matriz sozinha, vai mudar a posição do objeto com relação à origem das coordenadas. Valores maiores que 1 para os fatores de escala vão afastar da origem, vai aumentar o objeto, que nem esse caso aqui, mas também vai afastar o objeto da origem. Se você quisesse que ele mantivesse a sua posição, você tem que usar a escala 3D com ponto fixo, que vai vir mais para frente. Se fosse um valor menor que 1, ou seja, um valor de fatores de escala menores que 1, que vão diminuir o volume do objeto, eles aproximariam o objeto da origem. Então, aqui um exemplo visual que dobrar o tamanho de um objeto, seja fator de escala nas três direções Sx, Sy, Sz igual a 2, também vai afastar o mesmo da origem. E como eu já falei, se Sx igual a Sy igual a Sz, a gente tem então o que a gente chama de uma escala uniforme. Caso contrário, o objeto apresenta o que a gente chama de uma escala diferencial ou disforme. Como dá para ver, a escala e a rotação, elas são bem similares ao 2D. Tá. A escala 3D com ponto fixo eu vou mostrar agora.
Então, para evitar esse problema, a gente pode definir a escala com relação à posição fixa. Qual que vai ser meu ponto fixo agora? Se antes ele era xf, yf, agora ele é xf, yf, zf. Ele é tridimensional. Esse ponto fixo pode ser um dos vértices do objeto, como se fosse uma âncora para o objeto, ou então o centroide do objeto, se você se der o trabalho de calcular o centroide do objeto. E como a gente faz essa escala 3D com ponto fixo, é muito parecido com o que a gente faz com 2D. Então, primeira coisa que você vai fazer é transladar o ponto fixo para a origem. Segundo passo, aplicar a transformação da escala. Terceiro passo, transladar o ponto fixo de volta para a sua posição original. Então, a ideia por trás disso é muito parecido com o bidimensional. A única diferença é que agora as matrizes são tridimensionais. Lembrando que a ordem das matrizes é de trás para frente. A primeira operação é essa translação levando o ponto fixo para a origem, ou seja, a translação com menos xf, menos YF e menos ZF como os fatores de translação. A escala é essa matriz aqui, aplicando a matriz de escala com fatores SX, SY, SZ. E o terceiro passo, que é o transladar o ponto fixo de volta para sua posição original, está aqui, que é transladar com offsets de translação XF, YF, ZF. Aqui embaixo estão as matrizes correspondentes. Então, lembrando, a ordem é de trás para frente. Então, primeira, segunda, terceira operação. Que ordem você vai multiplicar? É a multiplicação associativa. Então, você pode fazer a associação que você quiser. Mas a ordem ali da escrita da equação é de trás para frente. Primeira, segunda, terceira etapa. Existe também a matriz de escala inversa tridimensional, que aí você troca os fatores de escala pelos seus inversos. Então, por exemplo, se Sx, Sy, Sz fossem igual a 2, qual que é o fator de escala agora? 1 dividido por 2. Então, meio, meio, meio. Se o primeiro Sx, Sy, Sz igual a 2 duplicava o tamanho do objeto, 1 dividido por 2 vai diminuir pela metade o tamanho do objeto. Então, é só fazer o inverso. Então, 1 dividido pelo fator de escala original. Não é igual a translação que você negativava. Então, aqui é o inverso. Transformando em inverso em termos de fração. Mas o mesmo, por exemplo, é verdade. Se Sx, Sy e Sz antes fossem igual a meio, se você faz a escala inversa desse Sx, Sy, Sz igual a meio, vai dar 1 dividido por meio, que vai dar 2. Aí o inverso vai virar 2, 2, 2. Por fim aqui, vamos falar da rotação. A rotação é aquela transformação que em tridimensional não aparece tão parecida com a bidimensional, porque ela tem umas 3 formas que podem acontecer. Por quê? Lembrando, em 2D a gente tinha um ponto de rotação. Aqui a gente tem um eixo de rotação. E eixo de rotação, uma das formas que ele pode acontecer é quando esse eixo de rotação é um dos eixos cartesianos, ou x, ou y, ou z, que é a forma que a gente vai ver nessa videoaula agora. Então, é possível rodar um objeto ao redor de qualquer eixo no espaço 3D. Porém, as rotações mais fáceis são executadas ao redor dos eixos de coordenadas cartesianas, x, y, z. É possível combinar rotação em torno dos eixos cartesianos para se obter rotações em torno de qualquer eixo no espaço. A gente vai ver isso mais para frente, por exemplo, quando o eixo de rotação for paralelo a um dos eixos cartesianos. A gente consegue manipular esse eixo de rotação de forma de que a gente consiga executar essa rotação com o eixo de rotação paralelo a um dos eixos cartesianos. Por convenção, ângulos positivos produzem rotações no sentido anti-horário, que nem 2D, assumindo que estamos olhando na direção negativa ao longo do eixo de rotação. Essa parte de olhando na direção negativa ao longo do eixo de rotação vai aparecer uma figura mais para frente que a gente vai deixar isso mais claro. Então, desculpa pelo batuque aqui do vizinho. Rotações positivas sobre um eixo de coordenadas são anti-horárias, quando olhando a partir da parte positiva em direção à origem. Então, imagina que a rotação, para começar, é na direção de z,
que é a mais próxima de 2D. Por quê? A rotação, quando a gente aprendia em 2D, o primeiro caso que a gente aprendia é quando o ponto de rotação está na origem. E se a gente for pensar num eixo aqui que sai da origem, é justamente Z. Tá. E se for rotação em Z, é como se a câmera ou você estivesse olhando aqui da parte positiva de Z na direção da origem. E aí é anti-horário nessa direção. Se for na direção de X, mesma coisa. A câmera ou você, como se estivesse posicionado na parte positiva de X, olhando em direção à origem. Ou então também chama de para o lado negativo. E aí é anti-horário nessa direção. Se for uma rotação em torno de Y, é como se a câmera ou você estivesse olhando a partir da parte positiva do eixo Y, olhando na direção da origem. E aí é anti-horário nessa direção, se o ângulo for positivo. Ângulos positivos, anti-horário. Ângulos negativos, horário. Começando com a mais similar 2D, que é a rotação usando o eixo cartesiano Z. Então, nosso eixo de rotação é o eixo cartesiano Z. Então, uma rotação 2D é facilmente estendida para uma rotação 3D ao redor do eixo Z. Quando eu faço uma rotação ao redor do eixo Z, o eixo pelo qual eu estou rotacionando fica fixo, então Z' igual a Z. E as outras duas equações que aparecem aqui são as equações que apareciam em 2D, que eram x' igual a x vezes cosseno θ menos y vezes seno θ, y' igual a x vezes seno θ mais y vezes cosseno θ. Transformando essas três equações em matrizes, a gente tem aqui a rotação em torno do eixo Z com ângulo θ. Tá. Matriz 4x4. Última linha sempre 0, 0, 0, 1. Isso aqui não é uma translação, então é como se o tx, ty, tz fosse igual a 0 aqui. O z, linha igual a z, ou seja, z não altera. Significa que a terceira linha, porque primeira linha, primeira coluna está meio que relacionada ao x. Segunda linha, segunda coluna ao y. Terceira linha, terceira coluna ao z. Então, a terceira linha, terceira coluna, vai ficar preenchida como se fosse a matriz de identidade, que seria 1 nessa posição aqui. De forma que quando você multiplica isso aqui, que vai dar z' igual 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 1 vezes z, mais 0 vezes 1, que vai dar z' igual a z. E aí a submatriz 2x2 aqui do topo fica preenchida como se fosse a submatriz 2x2 lá da rotação 2D, que é cosseno θ menos seno θ, cosseno θ. Lembrando não alterar aqui a ordem dessas duas matrizes, senão você nem consegue multiplicar. Ok. A rotação do eixo cartesiano Z, então, é a mais similar ao 2D. Mas a gente tem dois outros eixos cartesianos, o x e o y. Como que é a rotação neles? Mas antes de falar deles, deixa eu apresentar uma imagem aqui. Então, imagina que eu tenho aqui meu eixo cartesiano, que é o meu sistema de coordenadas no mundo, que agora é tridimensional, x, y, z. Eu tenho o meu objeto aqui, que é uma peça de xadrez, e eu estou rotacionando ele em torno de z. Observem que a coordenada z, que é a profundidade, não altera. As coordenadas x e y, sim. E aqui eu estou rotacionando na direção anti-horária, porque o ângulo é positivo. Anti-horária, como que você percebe isso? É como se a câmera estivesse aqui na parte positiva de z, olhando para a origem. Tá. E como que eu... Ok, aprendemos então a fazer a rotação em torno do eixo z. Mas como que faz rotação em torno do eixo x ou y? Com um esquema de permutação. Então, a transformação de rotação para os outros eixos de coordenadas podem ser obtidas por meio de uma permutação cíclica das coordenadas x, y, z. É como se nas equações tudo que virasse que é x virasse y, o que é y virasse z, e o que z volta e vira quem? X. É como se a gente estivesse rotacionando e manipulando ali nosso sistema de coordenadas do mundo tridimensional x, y, z. Observe, então. A equação aqui, o próximo que a gente vai falar aqui é a rotação em torno do eixo x. Tá. Então, aqui era z, a rotação em torno do z. O próximo z transforma para quem? X. Então, o que é z vai virar o quê? X. Então, vai ficar x' igual x. Que está aqui.
E essa primeira equação aqui, o que é x vira y. Então, y' igual x vira y vezes cosseno θ, menos y vira z, z seno θ. Então, y' igual y vezes cosseno θ, menos z seno θ. Olha essa equação aqui, ou seja, a permutação funciona. Por fim aqui, no z era y', agora y vai virar z, então z' igual y vezes seno θ mais z cosseno θ. Z' igual y vezes seno θ mais z vezes cosseno θ. Ou seja, o esquema da permutação funcionou. Observem que agora, como é uma rotação em torno de x, a coordenada x não é alterada. Então, x' igual a x. As outras duas coordenadas são alteradas. Observem aqui o visual de uma rotação em torno de x. Observem que agora o objeto está rotacionando em torno de x. A coordenada x não muda, mas a z e a y mudam. E agora faltou rotação em torno do eixo y. Eu consigo uma rotação em torno do eixo y a partir desse aqui, do x, que a gente nem vai ver aqui agora. Então, y' vai virar z' igual z vezes cosseno θ menos x seno θ. Olha só, z' igual z vezes cosseno θ menos x seno θ. Z' vai virar x' igual y, vai virar z aqui, então x' igual a z seno θ mais x cosseno θ. Olha só aqui, x' igual a z seno θ mais x cosseno θ. X vira y, então y' igual a y. Y igual a y. Essa equação aqui, na verdade, é o que me prova que isso aqui é a rotação em torno de y, porque na rotação em torno de y, do eixo de rotação igual ao eixo cartesiano y, a coordenada y não se altera, que seria a altura ali do objeto não alterada. E aqui a gente tem um visual da rotação em torno de y. O objeto aqui, ele está parecendo um pouco menor que esse, mas é só um efeito visual, tá? Em termos geométricos, o tamanho dele, o volume dele não foi alterado pela rotação. A única que alteraria o volume dele seria a escala. Mas por que ele parece menor visualmente? Porque aqui é um objeto tridimensional, essa aqui é um slide bidimensional, então está sendo aplicado um esquema de projeção, que o objeto mais distante da câmera parece visualmente menor. Mas, lembrando, a rotação não altera o tamanho do objeto, só altera a orientação. E, no caso aqui do tridimensional, acaba alterando a posição também, dependendo do eixo de rotação que você pegar. Tá. Mas lembrando, a gente não usa isso aqui em forma de equação, que nem está aqui. A gente transforma isso aqui para o quê? Matriz. Então, aqui estão as matrizes de rotação em torno do eixo x, essa primeira, em torno do eixo y. Tá. A primeira é em torno do eixo x, então significa que a primeira coluna, a primeira linha é preenchida como se fosse a identidade, a submatriz 2x2 aqui do meio foi preenchida como a submatriz 2x2 da rotação 2D, ou seja, cosseno θ na diagonal principal, seno θ na diagonal inversa e o menos aqui em cima. A rotação em torno de y é um pouquinho mais complicada, não muito. Lembrando, y está associado à segunda linha, segunda coluna, então essa parte da segunda coluna, segunda linha, é preenchida como se fosse a identidade. Cosseno θ fica aqui e aqui, seno θ aqui e aqui. Mas observe, muito importante, o sinal do seno desceu. E se a gente vê, realmente isso acontece, porque z' igual menos x seno θ mais o 0 vezes y que descarta, mais z vezes cosseno θ. Que está aqui, z' igual a z vezes cosseno θ menos x seno θ. Então, esse menos aqui desce daqui de cima para baixo. Isso é importante. Um exemplo aqui, então imagina um ponto P, 437, e eu gostaria de fazer uma rotação dele em torno do eixo X em 60 graus. Ok, se é 60 graus, é positivo o ângulo, então significa que é anti-horário. Rotação em torno de x. Então, qual matriz que eu vou pegar? Essa aqui. Dicas: cosseno de 60 é meio e seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Então, eu vou preencher a matriz da rotação em torno do eixo x, que é essa aqui, com os valores do cosseno e seno. Então, cosseno θ aqui,
e menos seno θ aqui, então menos raiz de 3 dividido por 2, e seno θ aqui, raiz de 3 dividido por 2. O ponto agora é uma matriz coluna 4, 3, 7, 1. Se você multiplicar essas duas matrizes, deve dar esses valores aqui. 4 menos 4,56, 6,09. Aqui eu usei várias casas decimais na prova, 2 casas decimais tá bom. Observe um fato interessante. Rotação era em torno de x, o que significa que a coordenada x não mudou. Ela era 4, continuou 4. Se tivesse mudado a coordenada x aqui, estava errado. E se eu quisesse fazer a inversa? Da mesma forma que existe a escala inversa, a translação inversa, existe a rotação inversa. Então, a inversa de uma rotação é obtida trocando θ por menos θ. Então, se a rotação original, por exemplo, é 60 graus, a inversa é menos 60 graus. Lembrando que o sinal do ângulo só afeta o seno, não afeta o cosseno. Cosseno de 60 graus e cosseno de menos 60 graus é a mesma coisa. O seno não, se é realmente negativa. Então, como somente o sinal do seno alterado, a inversa pode ser obtida trocando as linhas pelas colunas. Então, a inversa da rotação, na verdade, é a transposta dela. É uma propriedade matemática aqui. Por essa videoaula é só. Na próxima videoaula, a gente vai falar do caso quando um eixo de rotação é paralelo a algum dos eixos cartesianos, ou seja, o eixo de coordenadas. Por hoje é só, pessoal. Tchau!